1 Samuel capítulo 13, a partir do verso 5. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre transformando uma batalha perdida em vitória. Transformando uma batalha perdida em vitória. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Hoje nós não teremos a projeção, então você abra sua Bíblia. Se não tem sua Bíblia, se puder chegar perto de alguém para acompanhar a leitura. Se não puder, apenas ouça então a leitura que eu estarei fazendo aqui, tá bom? No livro então de 1 Samuel, capítulo 13. A partir do verso 5 até o verso 7, depois o verso 22 também. E depois mais adiante um pouquinho, capítulo 14. Mas aí eu vou direcionando e mostrando qual o texto que nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus então, primeiro texto, 1 Samuel, capítulo 13, do verso 5 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e em cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. O verso 22. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Agora o capítulo 14, do verso 6. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Agora do verso 13 ao verso 16. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés. E o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções, transformando uma batalha perdida em vitória. Esse é o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite. E esse texto aqui nos apresenta a situação do povo de Deus. E era uma situação que eles se encontravam, uma situação extremamente difícil. Na verdade, era uma situação quase desesperadora. Se você conhece um pouquinho dessa história, se você já leu esse texto, se você já estudou um pouquinho da história desse momento aqui que eles estavam passando, você vai entender um pouquinho daquilo que eu vou falar. Se não estudou, também vai entender porque você vai entrar um pouquinho nesse contexto. Eles estavam prestes a entrar numa batalha, numa guerra, com poucas chances de vencer. O inimigo deles naquela época eram os filisteus. E eram, na verdade, um exército muito maior. Eles tinham uma enorme vantagem. O exército do povo de Israel eram 600 soldados. O exército filisteus, só para você ter uma ideia, eles tinham 3.000 carros de guerra, eles tinham 6.000 cavaleiros. E o texto chega a usar uma hipérbole, ou seja, um exagero, dizendo que o exército era como uma multidão, como a areia da praia. O verso 22 e o verso 6 falam sobre isso, dizendo o seguinte: o verso 22 do capítulo que nós lemos diz assim: Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Então era um exército sem arma nenhuma. E no verso 6 diz assim: Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam em cavernas e buracos, algumas traduções de cisternas, entre as rochas
e em poços e outros buracos, ou cisternas também. Agora, meus irmãos, imagina o desespero desses soldados, desses homens. E em função do medo, eles se esconderam onde deu, até mesmo em buracos. E o verso 7 diz assim: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Então alguns se lançaram no rio Jordão a nado, deixaram seu povo, deixaram sua família, deixaram seu país e foram então encontrar refúgio em outra cidade. E a situação desse povo então era uma situação de desespero. Uma situação também que às vezes se parece com a que nós enfrentamos. Situação de problema é real. O confronto às vezes é inevitável. O problema às vezes que nós enfrentamos é mais forte que nós mesmos. E às vezes você diante desse problema não sabe o que fazer. Simplesmente você não sabe como enfrentar essa situação. E aí, em momentos como esse, de enfrentamento, de batalhas que nós não sabemos o que fazer, é que a angústia e o medo se apoderam e se tomam conta do nosso coração. E diante dessas angústias que nós temos, meus irmãos, assim como o povo de Israel, a vontade que nós temos muitas vezes é, como os hebreus fizeram aqui, é fugir. E eles procuraram cavernas, procuraram buracos para se esconder, entregando os pontos com medo. Se afugentaram porque temiam a derrota. Agora o meu convite a você, nesta noite, é olhar para a batalha que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, na mesma perspectiva que Jonatas olhou e lutou. A situação de Jonatas, que era o príncipe, que era o filho de Saul, Saul era o rei, então Jonatas era o príncipe, a situação dele também era extremamente difícil. Ele também estava num tremendo aperto, ele também não via saída. Você leu o texto, você ouviu o texto aqui dizendo que apenas ele e o seu pai tinham uma espada nas mãos. Mas Jonas foi capaz de reverter a situação de uma maneira tão imprevisível, mas de uma maneira tão completa, que transformou aquela batalha perdida numa vitória, uma das maiores vitórias, na verdade, que o povo de Deus experimentou naquele tempo. E através dele, o Senhor livrou Israel e derrotou os filisteus. Mais à frente, no capítulo 14, no verso 20, diz assim: os filisteus ficaram desorientados e começaram a lutar entre si. No verso 21 diz assim que alguns que haviam traído Israel, houveram algumas pessoas de Israel que traíram eles, e tinham ido para o lado dos filisteus, eles retornaram para Israel novamente. E no verso 22, aqueles que haviam se escondido em buracos, haviam saído também desses esconderijos e voltado a lutar também. Agora, qual foi o segredo de Jonatas? O que ele fez para que essa vitória fosse real e completa? Na verdade, o fator determinante para o sucesso dessa vitória está numa coisa muito simples, muito prática. E é aquilo que eu convido você a colocar na sua vida. Está no conceito que Jonatas tinha sobre Deus. Um conceito que ele tinha sobre Deus. E é esse conceito que eu convido você a aplicar na sua vida, nas suas batalhas, no enfrentamento que você tem no seu dia a dia. Então, para transformar as batalhas praticamente perdidas em vitória, o primeiro conceito que eu quero convidar você a aplicar na sua vida é ter a consciência de que Deus te chama para o enfrentamento da batalha com confiança. Esse é o primeiro conceito que Jonatas tinha. Deus te chama para o enfrentamento da batalha com confiança. Diz o texto bíblico aqui, se você está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. 1 Samuel capítulo 14, verso 6 diz assim: Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Meus irmãos, Jonatas foi dominado por uma convicção de que o Senhor o chamava para o enfrentamento daquela batalha com muita confiança. E em função dessa confiança, ele disse ao seu escudeiro, aquela pessoa que andava com ele: olha, vamos ao acampamento daqueles incircuncisos, daquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus. O povo naquele momento estava paralisado pelo medo. Mas Jonatas, o príncipe ali, estava ativo.
Enquanto os demais olhavam para os outros, para a situação com medo, temendo, angustiado, Jonatas então chamou para si a responsabilidade e disse: olha, o negócio é comigo. E então ele procurou um companheiro que partilhasse a mesma ideia que ele. Ele não procurou aqueles que estavam com medo, mas procurou alguém que pudesse partilhar da mesma ideia que ele. E disse: olha, chega de ficar esperando. Chega de ficar parado aqui, esperando a derrota chegar. Vamos comigo lá ao destacamento dos filisteus e vamos resolver essa questão. O Senhor vai operar através de nós. Enquanto o próprio Saul, que era o rei, angustiado, andava de um lado para o outro, de tenda para tenda, imaginando que o Senhor então poderia enviar alguma coisa para deter os filisteus, Jonas acreditou que esse enviado seria ele mesmo. E isso então o levou a uma atitude, o levou a uma ação. Meus irmãos, tem momentos que a pior coisa que nós fazemos é ficar parado. E Jonas entendeu isso. Deus nos chamou para a batalha. E Jonas entendeu isso e ele foi. Isso foi fé. É engraçado que você olhar o nome de Jonas e olhar o nome de Saul, os dois nomes evidenciam as ações que eles tiveram. O nome de Saul significa tem um pedido. E foi isso que ele fez. Saul fez isso. Ele ficou pedindo para Deus, mas ficou parado. Ficou sem ação. Ele ficou apenas pedindo para Deus, mas não teve ação nenhuma. Não teve atitude nenhuma. Ficou apenas pedindo para Deus. Parado, sem nenhuma atitude. Orava, mas ficava parado ali. Deus nos chama para orar, sim. E nós devemos fazer isso. Mas devemos agir também, tomar atitudes. E foi isso que Jonatas fez. Jonatas não, o nome dele Deus tem me dado. E ele então acreditou que Deus já tinha dado. Então ele foi à luta, foi à batalha, chamou o escudeiro e disse: olha, vamos lá comigo. Então em momentos de angústias, em momentos de medo, esses momentos de dificuldades, é que nós precisamos crer que Deus tem uma resposta para nós. Devemos com fé, confiar em Deus, que Deus tem uma resposta para nós. Crer que Deus age em favor dos seus filhos, dos seus servos. Crer que Deus intervém na nossa história. Crer que Deus nos capacita. Crer que Deus é fiel em suas promessas. Que Ele socorre os seus filhos nesses momentos de aperto, nesses momentos de angústias. Mas também Deus nos chama para uma ação. Pois Ele quer dividir conosco essas experiências das batalhas. Então você está num enfrentamento de uma batalha, numa luta. Talvez você está em desvantagem. Está talvez perdendo essa batalha na sua vida. Mas talvez esteja paralisado. Deus te chama para o enfrentamento dessa batalha com confiança. Com atitude, mas com confiança. E esse é o primeiro conceito que Jonatas teve, que eu convido você também a ter no enfrentamento das suas batalhas, das suas lutas. Mas o segundo conceito para o enfrentamento da batalha, para transformar a batalha perdida em triunfo, em vitória, saiba que para Deus não existem impedimentos, não existem impossíveis. Não existe essa palavra na vida, no dicionário de Deus. Capítulo 14, verso 6. Mais uma vez, começo do texto, mas a parte final também diz assim: e Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, porque o Senhor, talvez o Senhor haja em nosso favor. E aí o final diz: pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Olha só, nada pode impedir o Senhor de salvar. Nada. Nem muitos soldados poderão fazer isso. A consciência de que o Senhor o chamava para a batalha, para o enfrentamento com confiança, o levava Jonas à ação. Mas não agir por agir. Não agir de forma afoita, de forma irrefletida, de forma irracional. Não é dessa forma que nós venceremos. A ação inconsequente, meus irmãos, pode ser tão ruim quanto a inatividade. Jonatas então partiu para o destacamento lá dos filisteus, não de forma impensada. Ele sabia que os filisteus eram mais numerosos que os soldados dele. Eram mais bem armados. Mas ele tinha uma convicção no seu coração.
Ele tinha uma certeza no seu coração. E a certeza era essa: o Senhor não conhece impedimentos. O Senhor pode nos salvar, o Senhor vai nos salvar. Ele sabia que ele era cheio de limitações. O seu exército era cheio de limitações. Era cheio de medos, de insegurança. Mas Jonas sabia quem era Deus. Ele tinha um conceito exato de quem era Deus. Ele sabia que para Deus não havia impedimentos. Tem um texto que diz: agindo Deus, quem impedirá? Está em Jeremias. Nós também, meus irmãos, somos cheios de impedimentos, mas Deus não é. Nós somos cheios de limitações, mas Deus não é. Se olharmos para nossas limitações, nós vamos ver que somos limitados. E às vezes isso nos dá insegurança, nos dá medo. Pois os problemas, na verdade, são maiores que a nossa força, muitas vezes. Os problemas são maiores que a nossa capacidade. Somos limitados, mas Deus não é limitado. O nosso Deus, meus irmãos, é o mesmo Deus de Jonatas. Então nós precisamos olhar para o nosso Deus como Jonatas olhava. Porque para Deus não há nada impossível. Esse foi o conceito que Jonatas tinha sobre Deus. É o conceito que eu convido você a ter sobre Deus também. Para Deus não há impedimentos. Então você pode ir para o enfrentamento da sua batalha com esse conceito na sua vida, no seu coração e na sua alma. Mas ainda um terceiro conceito que Jonatas trazia no seu coração, eu convido você também a colocar na sua alma, que para transformar a batalha perdida em vitória, saiba que Deus nos livra com muitos ou com poucos. 1 Samuel capítulo 4, verso 6, ainda diz assim: e Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles circuncisos, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de nos salvar. E a outra parte diz assim: seja com muitos ou com poucos. Eu tenho dito aqui, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso, que Deus, para agir, Ele não olha para números. Deus usa métodos diferentes do nosso para quantificar e para avaliar. A maneira de Deus quantificar e avaliar é diferente do nosso. Nós avaliamos e quantificamos algumas coisas pelos números, mas Deus não age assim. Deus não age dessa forma. E por isso, muitas vezes, nós sofremos e até mesmo desfalecemos na nossa fé. Porque muitas vezes nós não vemos o resultado imediato da nossa oração. Porque nós quantificamos e avaliamos pelos números. E achamos que Deus não está agindo, mas Deus, mesmo quando nós não vemos os números, Deus continua agindo. Mesmo quando nós não vemos o resultado da nossa oração imediato, Deus continua agindo e Deus está agindo. Deus não precisa dos números para mostrar que Ele está agindo. E um atributo de Jonatas é que ele também não se apegava aos números. Ele sabia que seus soldados eram 600, o número de 600. E que os filisteus tinham 3.000 carros, 6.000 homens, cavaleiros, uma multidão de soldados. E quando ele subiu para a guarnição, era ele e o seu escudeiro. E mesmo assim, ele foi lá e tomou aquela iniciativa. Pois ele sabia que Deus também não olhava para os números, pois Deus vence com muitos ou vence com poucos. Meus irmãos, não é fácil agir assim, pois nós somos movidos pelos números. Nós fazemos conta se dá ou se não dá. Nós avançamos se os números permitem, nós avançamos, e não avançamos se os números não nos permitem avançarmos. Mas Deus não age assim, Ele vence de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas quando você olha para a história do povo de Deus, do reino de Deus, e do avanço do reino de Deus, você vê que o avanço do reino de Deus desafia a lógica dos números. O Império Romano, por exemplo, foi evangelizado por apenas 12 homens. Foram 12 homens que começaram a evangelização. E as pessoas diziam: esses homens que alvoroçaram o mundo estão chegando até aqui. Nações pagãs foram alcançadas por missionários solitários. Alguns ouviram já a história de William Carey. No século XVIII, era um sapateiro. Um dia ele estava lá na sua sapataria,
olhou ali para o mapa mundial, mapa mundi, ele sentiu um forte chamado para ser missionário em alguma parte do mundo, e olhou para o mapa lá, e Deus mostrou que ele deveria ir para a Índia, e ele então pegou a sua família, sua esposa, seus 5 filhos, e foi pregar o Evangelho ali na Índia. Sem nenhum recurso, sem o envolvimento de nenhuma agência missionária, e ficou na Índia por 41 anos, pregando o Evangelho. Traduziu a Bíblia para vários idiomas, vários dialetos, o Novo Testamento para outras várias línguas, fundou escolas cristãs, pregou para muitas pessoas se converteram, milhares de pessoas se converteram, plantou várias igrejas, discipulou vários pregadores nativos e continuaram a pregação do Evangelho. Tudo isso de forma solitária. Porque Deus vence com muitos ou com poucos. Porque Deus não usa essa estratégia que nós usamos e que nos apegamos tanto, que é a questão dos números. Quando nós vamos fazer uma reunião, nós ficamos preocupados, tem pouca gente, nós ficamos apegados demais. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então você talvez pode não estar enxergando nada do agir de Deus, achando que Deus não está agindo, porque os números não estão mostrando isso, mas Ele está agindo. E algo que ilustra muito bem isso, é lá em Gênesis capítulo 1. Ali em Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz que a terra era sem forma e vazia. Parecia que não acontecia nada, não tinha nada ali. A terra sem forma e vazia, não dá nem para imaginar o que era aquilo. Mas diz o restante do texto, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. A terra era sem forma, mas o Espírito de Deus estava ali agindo. Pairava sobre a face do abismo. Havia ali um caos total, aparentemente, mas o Espírito de Deus estava ali agindo. Então vivemos às vezes nessa crise, porque nós vivemos na cultura dos resultados. Mas Deus não olha para números, Ele olha para aquilo que Ele está construindo. E esse era o conceito que Jonatas tinha. Mas o último conceito que eu quero apresentar para você nesta noite, que Jonatas tinha, que para transformar a batalha perdida em vitória, saiba que Deus disponibiliza dos seus recursos para nos abençoar. Deus tem prazer em fazer isso. Disponibilizar dos seus recursos para abençoar a mim e a você. Capítulo 14, verso 14 e 15, diz assim: naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área da terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como os que estavam nos destacamentos, e até mesmo das tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Os recursos de Deus foram colocados então à disposição de Jonatas, para livrar todo Israel. No momento então que Jonatas e seu escudeiro fizeram aqui o primeiro ataque, veio então um terremoto da parte de Deus. E o pânico então tomou conta ali dos filisteus. E eles começaram então a correr de um lado para outro sem direção. Jonatas não estava sozinho naquela batalha. Seu escudeiro estava com ele. Mas Deus também estava naquela batalha. O Salmo 68, verso 19, diz assim: bendito seja Deus que dia a dia leva os nossos fardos. Meu irmão, você nunca está sozinho na batalha. Nunca, nunca. Você pode se sentir sozinho, inclusive. Você pode parecer que está sozinho. Você talvez pense que está sozinho. Na sua família, talvez você esteja sozinho. Carregando uma batalha sozinho. A sua esposa talvez não te ajude, o teu marido talvez não te ajude. Teus pais não caminham com você, mas Deus está com você. Então nessas lutas, erga os olhos, olhe para Deus.
Veja os recursos que Deus disponibiliza para você. E quando nós estamos com Cristo, nós podemos enxergar o sobrenatural de Deus. Então não desista das batalhas, das lutas, alimente suas esperanças. Então o Senhor quer encher o seu coração de esperança. O Salmo 121, quando havia ali a peregrinação, o pessoal saía ali para ir para Jerusalém adorar a Deus. Diz o texto ali: leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então vencer essas batalhas da vida, meus irmãos, é saber que você nunca está sozinho nelas. E aí 1 Coríntios diz isso: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Então nas nossas lutas que nós enfrentamos, elas não são para nós olharmos para baixo, mas nós devemos olhar para o alto, olhar para Deus, saber que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que tem prazer em colocar recursos em nossas mãos. Então olhar para a onipotência de Deus, um Deus que quer te abençoar. Então é possível transformar essas batalhas perdidas em triunfo, em vitória? É possível sim. Aqui com Jonatas, nós aprendemos que é possível sim. Só que nós precisamos, às vezes, mudar o conceito que nós temos a respeito de Deus. É enfrentar as batalhas com confiança, saber que para Deus não existem impedimentos nenhum, saber que Deus vence com muitos ou com poucos, Deus não olha essa questão de números, e por fim, saber que Deus também disponibiliza os seus recursos e recursos divinos para nos abençoar. Quantas coisas Deus já colocou em nossas mãos. Acontecem coisas que não são coincidências, mas são coisas de Deus, que vêm para abençoar a mim e a você. E que Deus nos abençoe nesta noite, para que essa palavra não fique apenas nos nossos ouvidos, mas que ela fique no nosso coração, e do nosso coração possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa vida, para que nós possamos de fato experimentar essa vitória dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos agora adorar a Deus nessa canção. Quero convidar você que você de fato adore ao Senhor, né? Expresse a sua adoração completa, total a Deus, porque Ele merece todo o seu louvor, toda a sua adoração. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Do início, este é o meu desejo, este é